Na primeira aula que eu tive com você, Hum, na pós-graduação, você começou a aula com a imagem de um buraco negro. isso. E perguntando o que era aquilo e depois, ao longo da aula, você foi falando por que que aquilo era considerado ou não uma imagem. Essa imagem do buraco negro, só para contextualizar um pouco, por que que eu mostrei ela? Porque ela foi amplamente divulgada como uma fotografia, mas ela foi divulgada e as pessoas tiveram um pouco a ideia de que aquilo foi um telescópio que apontaram para lá e puseram uma câmera e registraram aquela imagem. E não foi assim. Aquilo foram muitos dados de radiotelescópios que foram compilados e estudantes ali do projeto criaram um algoritmo, um modelo matemático para traduzir aqueles dados assim e sintetizar aquilo numa imagem. E eles escolheram ali qual que era a imagem que melhor representava aqueles dados. O que eu quis dizer com isso, mostrando isso, né, num curso de teoria da imagem? Que as imagens elas são construções. Na verdade, toda imagem é assim, porque é isso que o nosso cérebro faz. O que o nosso cérebro faz? Ele recebe frequência, mas a tradução da frequência em termos de cor, em termos de luminosidade, é uma interpretação cerebral. E aí entra uma série de coisas que a própria ciência tem chegado, quer dizer, a ideia do Kurt Gödel, né, da teoria da incompletude, o teorema da incompletude. Se você está dentro de um sistema que é numericamente válido, você consegue propor consegue fazer uma proposição verdadeira, mas não comprovável naquele sistema. Você que mencionou Kurt Gödel, né? Isso. Eu ia até falar sobre isso, pedir para você explicar um pouco melhor. O Kurt Gödel foi um lógico matemático lá do começo do século XX. Tem um problema na matemática que é o problema da contradição, né? Quer dizer, o modelo matemático, quando você chega na ontologia, na prova de axiomas fundamentais, você não tem isso. Você tem que aceitar aquilo, você tem que aceitar que o ponto é ponto, você não tem uma prova de que o ponto é um ponto, quer dizer, que não tem dimensão. Então você tem que criar uma espécie de matemática, eles chegaram a essa conclusão, uma matemática por decreto, assim, você tem que chegar em axiomas assim que são fundamentos dogmáticos, assim, você tem que aceitar aquilo, porque senão o resto não funciona, porque senão você começa a cair em contradição. E o Kurt Gödel foi o cara justamente que questionou isso, não que ele tenha questionado, ele falou, não, tudo bem, mas por que que a gente cai em contradição na matemática? Se a matemática é lógica, por que que por que que a gente consegue cair em contradição dentro de um raciocínio matemático? E aí ele vai desenvolver o teorema da incompletude, que é justamente o teorema que postula que a matemática é um sistema. E dentro desse sistema, um sistema numérico, você não consegue comprovar uma verdade nesse sistema, no próprio sistema, porque os elementos do sistema não dão conta de você consegue. Ele pode ser verdadeiro, mas ele não é comprovável, porque a comprovação tem que ser de fora. E isso é um aspecto que a filosofia já conhecia. Se você for pegar em fundamentos filosóficos, lá pré-socráticos ainda, você já tem essa ideia de que para você definir um objeto, você não pode usar os elementos do próprio objeto. Quer dizer, você não pode usar os elementos do próprio sistema, porque dentro do próprio sistema ele é tautológico, ele se explica por si mesmo e não resolve, na verdade, a situação, você não define um objeto. E a ideia fundamental que move, inclusive, o próprio Kurt Gödel é a ideia de que conceitos sobre um mesmo objeto na natureza, eles não podem ser conflitantes entre si. Porque se um fala que esse objeto é A e outro fala que esse objeto é B, ou a razão dele é A e a razão dele é B, você fala assim, e elas são opostas ou conflitantes e não podem coexistir, isso é um paradoxo. E não pode existir isso na natureza, porque senão a natureza se anularia. Quer dizer, os elementos. Tem que existir um modelo que abarque todas as possibilidades de visão. E esse modelo não pode estar nesse mesmo sistema, porque se tiver, é isso, você fica em círculo, você fica numa tautologia. Todos os teóricos e filósofos da arte hoje acabam tendo que fazer. Eles acabam meio que explicando a arte por ela mesma, quer dizer, ela acaba sendo uma coisa tautológica, uma coisa assim, tipo, por que que é arte? Porque a gente gosta de arte. Por que que é arte? Porque o ser humano acha legal fazer arte. Ele não explica nada. Quando a gente aplica esse aspecto no Kurt Gödel, do Kurt Gödel na teoria estética, a gente consegue entender. E por isso tem a ver com o modelo do inconsciente coletivo. Porque você fala assim, onde está o modelo que faz com que, por exemplo, eu escute uma sinfonia de Mozart e acho que ela é melhor do que uma sinfonia de Hummel ou de Stamitz? Como é que eu sei que ela é melhor? Eu tenho que ter um modelo fora para comparar.
Porque senão eu falo assim, são formas arbitrárias, construídas arbitrariamente, e como é que eu sei que uma é melhor que outra? Percebe? Eu não tenho muito escapatória, eu tenho que entender que deve existir um modelo de referência, só que esse modelo de referência não pode estar no mesmo sistema, porque senão ele seria tautológico e não faria a menor diferença. Não teria diferença qualitativa entre uma coisa e outra, são duas construções iguais. Mas para nós não é igual, não é, é diferente.